Bem-vindos a mais uma aula de ASO. Hoje vamos falar sobre instalação personalizada do sistema operacional, especificamente a instalação dual boot, tá? Quais passos você precisa realizar para fazer uma instalação dual boot, que é dois sistemas operacionais em um mesmo computador, tá? Liberando espaço na partição do Windows, que sempre em dual boot, Linux e Windows, né? Sempre é recomendável você botar primeiro o Windows, depois o Linux. Fala um pouco sobre gerenciador de boot, o Windows Boot Manager e o Group. Então vamos lá? Bom, além disso também falar manipular partições, ponto de montagem, a barra e o barra home e suas diferenças. Eu vou fazer um exemplo prático de instalação do Dual Boot. Bom, instalação do Dual Boot é possível instalar dois ou mais sistemas operacionais no mesmo computador, seja dois Windows, 3 Windows, 2 Windows Linux, um Linux e um Windows, que é o mais comum. Enfim, você instalar mais de um sistema operacional no computador. Por isso o nome é Dual Boot, Dual de 2. Tá? Se fosse 3 é Triple e assim por diante. É uma ótima opção quando você quer trabalhar com sistemas operacionais diferentes, tá? De forma não simultânea. É diferente do VirtualBox. VirtualBox você tem dois sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo, um sendo hospedeiro e o outro sendo o convidado, né? Para rodar. Só que estão rodando ao mesmo tempo, sobre o mesmo hardware, compartilhando os mesmos recursos de hardware, o mesmo processador, o mesmo área RAM e etc. Quando você está no Dual Boot, assim que você liga o computador, você pode escolher em qual sistema operacional você quer trabalhar, seja Windows, seja Linux. Isso é interessante para quando você quer manter no seu computador aplicações que usam Windows e aplicações que usam o Linux, para que a pessoa possa escolher qual utilizar. O que permite essa escolha entre os dois é o gerenciador de boot, ou bootloader. Tá? Ao ligar o computador, tem todo o processo lá da BIOS, que chama para testar, post, etc. E depois ele chama o trecho que está na inicialização. Esse trecho é o gerenciador de boot. É ele que vai encontrar o sistema operacional no HD, é ele que vai puxar o sistema operacional, é ele que vai coordenar essa questão na hora de dar o boot no sistema. Boot é a inicialização do sistema. Então, ao ligar o computador, o boot é acionado, né, depois de todo o processo de RAS, de BIOS, CMOS, etc. De post, etc. Chama o boot e disponibilizado para o usuário com o sistema operacional instalados que o gerenciador de boot reconheceu estão disponíveis naquela máquina. Se só tem um sistema operacional, o gerenciador de boot não dá essa opção, ele já carrega o que está lá dentro. Ou se tiver dois sistemas operacionais instalados e o gerenciador de boot não reconhecer um deles, ele já inicia o que ele conseguiu reconhecer. Os mais famosos são o Windows Boot Manager e o Group, né? O Windows Boot Manager é do Windows e o Group é o do Linux. Até hoje, até onde foi filmado essa videoaula, gravada essa videoaula, o Windows Boot Manager não reconhece o Linux. Por isso que sempre dizem que a melhor prática é você instalar o Windows, depois instalar o Linux. Porque o Groove que vem com o Linux, ele reconhece o Windows. Então vamos lá. O gerenciador de boot do Windows Boot Manager, né, é o padrão do Windows. Ao se instalar o Windows, ele automaticamente é instalado no HD, na MBR, né, na trilha, no setor da MBR, em sistemas mais antigos que usam MBR BIOS, ou na partição FI, nos sistemas atuais, que usa o FI e o GPT. Tá? E lá, de qualquer forma, ele é instalado em algum lugar que o sistema vai reconhecer onde deve iniciar o sistema operacional. O gerenciador de boot será utilizado o último do sistema operacional instalado. Então, por exemplo, eu instalei o Windows XP, o 7, o 8 e o 10. O gerenciador de boot vai ser o do 10, o meu último instalado. Se eu instalei o Windows, depois o Linux, vai usar o gerenciador de boot do Linux. Então sempre é o último que é instalado, porque por padrão ele já vai lá e instala o gerenciador de boot naquele dispositivo. Então um exemplo dele, ó, aqui você escolhe o Windows Boot Manager, né? Você escolhe que é o Windows 10, 7 ou o XP.
Geralmente quando você faz a instalação em Windows, o Windows é mais tranquila, ele já faz de forma automática. Aqui é um pouquinho mais elaborado, né, que é o Windows 8. E temos o Groovy. O Groovy é o Grand Unified Bootloader. O Groovy é um gerador de boot padrão do Linux. Ele vai escolher qual sistema operacional será carregado no computador. A função dele é mesmo do Windows Bootloader, é carregar o sistema operacional e transferir o controle sobre o hardware do computador. Então, quando você liga o computador, começa com a BIOS, ela checa o hardware, está tudo certinho, memória RAM, toda uma checagem básica, que é o POST. Tá tudo certo, ele vai o programa que está na BIOS vai lá na trilha MBR, no setor MBR ou na partição FI, puxa o bootloader e dá para ele o poder do computador. E ele vai carregar o sistema operacional e depois ele vai e dá o poder do computador ao sistema operacional quando ele é carregado. Por isso, quando o sistema operacional deixa de dar boot, a primeira coisa que a gente vai ver é se o seu gerenciador de boot está funcionando. Tá? Então, esse aqui é um Groovy padrão, a gente pode mudar isso, tem programas que mudam isso, ok? Aqui temos o Linux Mint 18.3, algumas opções de configuração, o Windows 10, ó, tá vendo? E o Ubuntu 17.10. Então temos 3 sistemas operacionais aqui dentro e que o usuário pode escolher só usando as setas do computador, escolhendo qual que quer dar o boot e dar um Enter. E o Groovy, o bootloader, vai se encarregar de carregar aquele sistema operacional para o usuário utilizar. Toda vez que eu reinicio o computador ou ligo o computador, essa tela é mostrada para escolher qual sistema operacional eu quero usar naquele momento. Tá? Então temos aqui o Groovy, tem a MBR, o Groovy Bootloader, ele está instalado dentro da MBR, que é o seu código para ser executado. A tabela de partições, porque ele que sabe onde está cada sistema operacional está instalado, e aí ele vai carregar. Então, se eu quero carregar o Windows 2000, ele vai carregar a partição 0, que está em tal, começa em tal trilha, em tal setor do HD. E aí o bootloader busca ele lá, carrega as informações de inicialização do sistema e o sistema é inicializado e passa o poder para ele. Se eu quero o Linux, eu vou na partição 1, que está na posição Y do meu HD, na minha trilha, no meu setor, e ele puxa por lá as instruções para carregar ele. Então, sempre inicia por aqui. Esse é o ponto em que a BIOS, quando vai iniciar o computador, ela puxa a informação para iniciar o sistema operacional. Sempre. Se essa informação for perdida, eu tenho que reinstalar o meu bootloader para conseguir reconhecer as minhas partições e os meus sistemas operacionais instalados. Ao instalar uma distribuição como o Ubuntu, Mint, o Groovy é instalado de forma automática também. Caso a distribuição não venha com o gerador de boot, você pode instalar automaticamente, mas grande maioria delas utilizam o Groovy. Tá? Se um sistema operacional estiver instalado, o Groovy ele nem mostra a opção, ele entra direto, carrega direto aquele sistema operacional. Tá? Se for instalar dois sistemas operacional, o Groovy a ser utilizado é do último a ser instalado, porque ele vai sobrescrever essa trilha aqui, ó. Toda vez que você instala, ele vai sobrescrever essa trilha com o código do Groovy naquele momento. Então, quando ele vai instalar o sistema operacional, o Linux, vai instalar aqui na trilha MBR, em sistemas que usam MBR, ou FI, sistemas que usam o FI, ele vai instalar no local devido. Ao instalar nesse local devido, ele vai verificar os sistemas operacionais existentes, vai atualizar a sua lista, digamos assim, e vai fornecer para o usuário a opção de qual que ele quer escolher. Então, por isso que sempre o último é que vai ser o Groovy utilizado, porque sempre vai sobrescrevendo a cada instalação do sistema operacional, seja Linux, seja Windows. Por isso que é importante nós instalar, você instalar primeiro primeiro o Windows, depois o Linux. Por quê? Quando eu instalo o Windows, ele vem aqui nessa trilha da MBR ou da FI, vai botar o Windows Bootloader lá dentro. Só que o Windows Bootloader, por enquanto, ele não reconhece o Linux. Então, ele vai só carregar o Windows. Quando eu instalei o Windows, instalou aqui o Windows Bootloader. Quando eu vou instalar o Linux, eu instalo aqui, no lugar do bootloader, ele é sobrescrito do bootloader do Windows e é instalado o
bootloader do Linux, que é o Grub. E o Grub, ao ser instalado aqui, ele reconhece o Windows e reconhece o Linux. Por isso que a ordem para evitar dor de cabeça é o Windows, depois o Linux. É obrigatório ser assim? Não. É aquela coisa, você quer evitar dor de cabeça, você tem um caminho mais fácil, que é esse. Tá? O estado vai ser o mesmo. E a instalação em dual boot, Windows 10 e Linux. É aconselhável instalar primeiro o Windows, como eu falei, depois o Linux. Para isso, nós vamos fazer alguns passos antes de instalar o Linux. Por exemplo, aqui, ó. Primeiro passo, reduzir a partição no Windows. Instalei o Windows 10, eu tenho que reduzir a partição. Digamos que minha partição era de 1 TB, meu HD é de 1 TB. Instalei o Windows ele vai, se você não fez a partição antes da instalação, antes da instalação você criou a partição para o Windows e a partição para o Linux, você instalou o Windows direto, que acontece em muitos casos, ele vai ocupar todo o HD. Todo o espaço disponível do HD de 1 TB ele vai ocupar. Então, se já tem um Windows instalado e não tem uma partição com espaço para a instalação do Linux, tem que liberar espaço. Então tem que reduzir a partição do Windows. Como é que reduz ela? Com o Gparted que a gente viu, é possível reduzir. Só que eu aconselho a usar o próprio gerenciador de discos do Windows. Tá? Porque ele sabe como funciona. É menos chance de erro. Tá? Mexendo com partições, quanto menos chance de erro, melhor para a gente. Depois que fez essa redução, vai realizar o boot do Linux pelo CD ou pendrive, instalar o Linux no espaço disponível da partição dele e vai criar 3 partições, uma instalação mais personalizada, diferente daquela que a gente só vai clicando próximo, aquela mais simplificada. Uma partição para swap, é para a memória virtual do Linux, aquela questão quando enche a memória RAM, vai usar a memória do HD como se fosse a memória RAM para armazenar as instruções menos utilizadas lá dentro para o computador não parar quando a RAM está cheia. A partição /home, que é a partição onde são armazenados os seus arquivos pessoais. É interessante que é uma partição própria para ele, porque caso o seu sistema venha a ser corrompido, com o software que instalou foi mal instalado, ou algum malware dentro dele, se está uma partição separada, se perdeu a partição do sistema, a sua partição /home está intacta, ou seja, os arquivos do usuário estão lá salvos. Além disso, quando você for fazer a atualização do sistema operacional, fica mais fácil, que você só atualiza a partição do sistema. E a partição barra, que é a partição do sistema, onde é instalado o Linux propriamente dito. Tá? Então fica mais fácil você separar esses 3 pontos. A separação aqui é mínima, tá, gente? Tem a partição /boot, tem outras partições aqui que podem ser separadas para evitar problemas no HD, que ocorram e a partição fica salva, ou para facilitar também a manutenção. Como eu falei, se eu instalei, por exemplo, o Linux Debian no meu computador, e eu botei aqui a partição barra, a barra home e a swap nele instalei, se eu quiser mudar para o Linux Mint, que eu já fiz a experiência aqui, é só eu instalar o Linux Mint na partição barra. E a barra home e a swap, eu não mexo nelas, nem formato. Quando eu instalei o meu Mint, ele foi instalado com seus softwares, tudo certinho, e todos os arquivos meus estavam na home, foi automaticamente reconhecidos. Eu só preciso fazer o quê? Fazer o meu sistema reconhecer a minha barra home como uma partição que eu vou usar para meus arquivos pessoais. Aqui tem um tutorial explicando como fazer. Então vamos fazer esse teste. Pausa o vídeo, tenta instalar o sistema em dual boot, tá? Em opções avançadas, que no próximo vídeo eu vou mostrar como é que faz a instalação, tá ok? Até o próximo vídeo.